Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios. E esse exercício em especial tratava-se de quem? Da avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica foi muito importante para vocês e para a escola, pois é com ela que a gente vai coletar dados, analisar a situação de cada aluno, que é o nível em que eles se encontram em relação a todas as atividades desde o início do ano, e aí a partir dos resultados que vocês derem, é que nós vamos planejar as aulas. Por exemplo, se todos os alunos acertaram a maioria, significa, que eles aprenderam muita coisa. Então, se todos os alunos, ou melhor, a maioria dos alunos erraram a maioria, significa que não aprendeu tanta coisa assim. Então, essa avaliação é base para a gente montar um planejamento visando o nosso futuro aí, que infelizmente nós vamos ter um tempo que nós vamos estar trabalhando ainda remotamente. E mesmo quando retornar, vai ser um sistema alternado, então tem alunos que vão ficar em casa, tem alunos que vão estar estudando. Então é muito importante essa correção dessa avaliação diagnóstica para ver onde vocês erraram, que é a partir disso que nós vamos estar planejando. Espero ajudar vocês nessa outra correção que tem assim um gostinho especial, pois é uma consolidação ou uma análise do que nós fizemos até agora, ok? Vamos começar a nossa correção. No nosso primeiro problema, eu vou fazer passo a passo. A cada ponto eu vou colocando uma informação, porque o enunciado é bem grande, então eu vou dividir isso por partes. Vamos lá então. Na família do seu José, que tem a esposa e 3 filhos, a média das idades é de 30 anos. Ponto. Então vamos trabalhar em cima dessa informação. José, a esposa e 3 filhos, então a família tem 5 pessoas. E a média é 30 anos. Então tem a quantidade de pessoas e tem a média. Falta o quê? A soma das idades, porque a soma das idades dividido por 5 vai dar 30 anos. Então posso dizer que, para a gente iniciar nosso problema, a soma das idades de quem? As idades de toda a família. Vou colocar uma variável, vou colocar aqui x. Então posso dizer que x dividido para 5, que é a quantidade de pessoas, isso vai dar a média que é 30 anos. Como aqui embaixo do 30 eu posso colocar um que não altera nada, faz-se a multiplicação aqui dos extremos, x vezes 1, x, e 5 vezes 30 vai dar 150. Então a soma das idades todas as pessoas da família é de 150 anos. Vamos para o próximo. Agora nós temos, ao sair Marta, um dos filhos do seu José, a média da família passa a ser de 35 anos. Ok? Então se eu pegar aqui tirar Marta, eu vou ter 4 pessoas, que é a parte de baixo aqui. Na parte de cima, eu tinha 150 anos como a soma total. Mas eu vou tirar a idade de Marta. Mas a idade de Marta não foi dada aqui no problema. Então eu vou dizer que Marta tem Y anos. Porque eu não sei a idade de Marta, então eu vou dizer que ela tem Y anos. É uma variável diferente ali da primeira que eu escolhi. Então, a idade total, que é a soma das idades, menos a idade de Marta, dividido por 4, porque Marta está saindo, a média passa a ser de 35 anos. Como aqui eu posso colocar um que não altere nada, 150 menos y vezes 1, 150 menos y é igual. 4 vezes 35, eu tenho 140. Passando o y positivo para o outro lado e o 140 negativo para cá, porque eles não são termos semelhantes, então eu tenho 150 menos 140 é igual a y. Diminuindo, eu posso concluir que y é igual a 10. Ou seja, a idade de Marta é de 10 anos. Agora eu vou continuar no próximo aqui.
Sabendo que a média das idades do pai e da mãe é de 50 anos, vou parar aqui na vírgula. Eu sei a média dos dois, do pai e da mãe. São duas pessoas, mas eu não sei a soma da idade dessas duas pessoas. Então vou dizer que a soma das idades de quem? Do pai e da mãe é Z. Então vamos dizer que a soma das idades do pai e da mãe é Z. Se eu pego a soma das idades do pai com a idade da mãe, a soma da idade do pai com a idade da mãe, dividido para duas pessoas, que é o pai e a mãe, isso me dá 50 anos. Aqui novamente posso colocar um que não altera, Z vezes 1, Z, e 50 vezes 2 vai dar 100. Então a gente já tem que a soma das idades do pai e da mãe é 100, independente de qual a idade de cada um, ok? E aí o que nós temos mais? Agora depois da vírgula. E que é a diferença entre as idades de Pedro, filho mais novo, acredito que essa seja uma informação importante, de seu José, e João, filho mais velho. Então Pedro é o filho mais novo e João é o filho mais velho. Então pense comigo aqui. Aí pergunta, quais são as idades que os filhos do seu José podem ter? Os filhos, então a gente inclui 3, mas os filhos aqui mais velho e mais novo só está incluindo os 2 meninos, excluindo ali a menina. Então posso dizer o quê? Que se a soma das idades total é 150 e a dos pais é 100, então a soma das idades dos filhos é a subtração entre esses dois. Então quando eu pego 150 menos 100, isso vai me dar o quê? 50 anos. Esses 50 anos é a soma da idade dos filhos. Mas eu tenho a idade de quem? De Marta. Então, pegando 50, que é a soma de todas as idades dos filhos, tirando 10, o que sobra é a idade de João e Pedro. Então, Pedro e João têm juntos 40 anos. Visto isso, aí eu tenho N possibilidades. Pedro e João poderia cada um ter 20 anos. Pedro e João poderia ter, 28 e o outro 12, que daria 40. Então, tenho várias possibilidades. Mas a pergunta é, quais são as idades que os filhos do seu José podem ter? Ou seja, não quer dizer que seriam essas, mas as idades que eles podem ter. E, neste caso, ele deu as alternativas. Alternativa A lá, nós temos lá para João 15 e Pedro 25 e 10 para Marta. Então, é bem plausível a letra A. A letra B eu tenho 25 para João, 15 para Pedro e 10 para Marta. Também é plausível. A letra C já não faz sentido. Por quê? Porque eu tenho entre os homens ali um mais novo e um mais velho. Então João e Pedro não poderiam ter a mesma idade, porque existe uma diferença de idade entre os dois. O 10 de Marta estaria certo, mas a C já está eliminada. A letra D, hipótese alguma, porque não faz nem sentido eu usar, porque lá nós temos 20 anos para Marta. Então eu tenho entre as alternativas a letra A e letra B, que se encaixam no nosso problema. Mas, olhando aqui que Pedro é o filho mais novo e João é o filho mais velho, então a gente pode concluir que as idades deles são o quê? João, Pedro, certo? E Marta. Marta já está bem claro que é 10 anos, que já foi encontrado aqui atrás. Como João é o mais velho, João tem que ser o quê? Tem que ter 25 anos. E aí, o Pedro 15. Porque o Pedro é o mais novo e sobrou só as alternativas A e B que se encaixam no nosso problema. Então, resolvido a nossa questão, a alternativa correta é a letra B.
porque é a B que tem 25 anos para João, 15 para Pedro e 10 para Marta. Respondida a questão de número 1. Vamos agora à nossa questão de número 2. Acompanhe comigo. Uma empresa decide criar um jogo que consiste no sorteio de exatamente 4 números escolhidos entre os números de 1 a 50. Quando eu falo de 1 a 50, começa pelo 1 e termina em 50. Então, inclui o 50 e o 1 também. Não podendo escolher números iguais, então tem que ser 4 números diferentes, e sem importar a ordem. Então, sem, vou sublinhar bastante isso, importar a ordem, ok? Aí a pergunta é, quais são todas as possibilidades de escolha de 4 números nesse jogo? Então a pessoa vai escolher 4 números nesse jogo e esses 4 números podem ser escolhidos de 1 a 50. E um detalhe importante é que a ordem não importa. Então a gente tem que relembrar lá de análise combinatória, que foi um dos conteúdos aí das nossas ANPs, que quando eu trabalho com análises combinatórias, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu trabalho com um arranjo, ou eu trabalho com uma combinação. Arranjo, a ordem importa, e combinação, a ordem não importa. Como aqui a ordem não importa, então a gente já tem uma combinação, porque nós estamos combinando aqui esses números dentro dos 50 números possíveis. Então pode dizer que nós temos uma combinação de 50 números, tomados o quê? 4 a 4. Ok? Então isso é igual a quem? Vocês têm lá a fórmula, né? Eu vou usar ela aqui. Então nós teríamos 50 fatorial dividido por 4 fatorial. Aí isso multiplica 50 menos 4, fecha parênteses, fatorial. Isso vai ser o quê? Vou fazer a parte de baixo primeiro. 4 fatorial. 50 menos 4, eu tenho 46 fatorial. 50 fatorial é 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 vezes 46. Poderia continuar, mas como aqui embaixo nós temos 46 fatorial, eu vou parar por aqui. Por quê? Porque a gente já pode simplificar. 46 fatorial e 46 fatorial são números iguais. Então a ordem entre a multiplicação e a divisão não importa. Então poderia dividir esses dois. Então 46 fatorial dividido por 46 fatorial dá 1. Então só sobra este, né, dividido por esse. Então posso dizer que a combinação de 50 números tomados 4 a 4 é 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47. E qual vai ser esse número? Lembre aí para mim. 5.527.200. Só que isso divide para quanto? 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. E aí, fazendo essa divisão, nós teremos quantas possibilidades? 230.300 possibilidades. Prontinho. Respondido a nossa questão. Vamos agora ao nosso problema de número 3. Acompanhe comigo. Uma fábrica vende chaveiros com formato de pirâmide reta. Vou destacando novamente. Pirâmide reta de base quadrada. Então a pirâmide é reta, que tem um ângulo reto com a base. Então não pode ter inclinação para qualquer lado. E a base é quadrada. Com a aresta da base medindo 2 centímetros. Então a aresta de onde? Da base medindo 2 centímetros. E a altura da pirâmide, não é a altura da face, é a altura da pirâmide, medindo 3 centímetros. Sabendo que ela gasta 20 centavos
por centímetros quadrados. Se é centímetros quadrados, já está falando de área. De área pintada dos chaveiros. Qual o valor que essa fábrica gasta para pintar 100 chaveiros? Então, eu quero saber o custo de 100 chaveiros. E ele me dá um dado. Ele fala que eu tenho que usar uma aproximação para a raiz de 10 igual a quem? 3,15. Então, isso já supõe que vai ter um raiz de 10 aí no problema. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo desenho da pirâmide. O desenho matemático, como eu já falei, nos ajuda bastante a interpretar o problema. Então, eu vou desenhar aqui um quadrado aqui embaixo, mas como eu vou trabalhar com perspectiva, então eu vou desenhar um paralelogramo, né? Dizendo que ele é um quadrado, porque aí eu inclino e aí eu tenho a perspectiva da nossa pirâmide. Aí eu desenho um pontinho aqui, ó, e vou ligando aos vértices, e aí nós vamos ter a nossa pirâmide, ok? E aí agora nós podemos colocar algumas informações. 2 centímetros é a aresta da base. Então aqui é 2 centímetros, aqui também é 2 centímetros, ok? 3 centímetros é a altura. A altura é a medida que vai do alto lá da pirâmide, né, do cume, até a base, fazendo um ângulo reto. Então nós teremos aqui, ó, essa medida, né? Ela vai vir aqui, ela vai cair aqui exatamente no meio, né, da nossa base, ok? Então essa é a altura. E essa altura mede-se quanto? Mede-se 3 centímetros. Para que eu mudei a cor aqui da caneta? É para facilitar a nossa compreensão, ok? Então pergunta-se, quanto que ela vai gastar com os 100 chaveiros? E o que leva como base é a área dessa pirâmide. Então nós temos aqui 4 faces triangulares laterais e tem um quadrado. O quadrado é fácil para achar a área, né? É só multiplicar 2 vezes 2. Mas o triângulo é a base do triângulo, que é 2, vezes a altura, não é a altura da pirâmide, é a altura do triângulo, dividido para 2. Mas nós não temos a altura do triângulo. E aí eu tenho que levar em consideração a altura da pirâmide para a gente tentar descobrir aí a altura do triângulo. Como? Aqui é 3. Como aqui está no centro, então eu posso vir até aqui, ó, fazer aqui, ó. Deixa eu destacar isso bem aqui. Como faz um ângulo reto, então ele vai estar assim. Se aqui é 2, deste ponto que está no centro até aqui, vai ter que ser o quê? 1 centímetro. E essa parte de cima que a gente já sabe que é 3 centímetros, que é a altura da pirâmide. E se eu pegar deste ponto até este aqui embaixo, nós temos um triângulo. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto aqui. Então aqui eu tenho os 2 catetos e este é a hipotenusa do triângulo retângulo, porque ele está de frente para o ângulo reto. Então eu vou redesenhar aqui do lado o nosso triângulo retângulo, né, para facilitar a minha visualização. Então aqui é um ângulo reto, aqui você tem 1 centímetros, aqui 3 centímetros, e aqui é esse segmento que é exatamente quem? A altura do triângulo lateral. Por quê? Porque esse segmento vai dar no meio, que é o ponto médio da aresta da base. Então eu vou colocar uma H para esse valor aqui, que vai ser a altura de cada triângulo, e aí nós temos o triângulo retângulo, eu posso aplicar quem? O teorema de Pitágoras. Então nós teremos que h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, pois a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então h ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, que dá 1. h ao quadrado é igual a quem? 9 mais 1, 10. Então teremos que h é raiz quadrada de 10. Mas como raiz de quadrada de 10 ele pediu para assumir 3,15, então posso dizer que isso é igual a
3,15. Ok? Então, achado aqui é a altura do triângulo. E aí eu volto lá, né? Como que eu calculo a área de um sólido geométrico? Neste caso aqui, a nossa pirâmide. É a área da base mais a área lateral. Então, vou colocar aqui, ó. A área, né, total é igual à área da base mais a área lateral. Então, a área total dessa pirâmide, da superfície dessa pirâmide, é a área da base, que é um quadrado. Então, nós temos o quê? 2 vezes 2. Mais a área lateral. Quem é a área lateral? É 4, porque são 4 triângulos, vezes a área de cada triângulo. Qual é a base do triângulo aqui? 2 vezes a altura que nós acabamos de descobrir, que é raiz de 10, que vai ser 3,15, certo? Dividido isso por 2. Então, a área total é igual a 2 vezes 2, 4. Aí, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3,15 vai dar o quê? 12,6. Então, a gente conclui que a área total de cada um dos chaveiros é 16,6 centímetros quadrados. Ok? Mas nós não temos apenas um chaveiro, porque essa é a área da superfície de um chaveiro. Nós temos 100. Então, para achar a área de todos os chaveiros, então basta pegar o quê? 16,6 multiplicar por quem? Por 100. Que isso vai dar o quê? 1.660 centímetros quadrados de área que vão ser pintadas em todos os chaveiros. Mas ele não quer saber a área total que vai ser pintada. Ele quer saber o quê? Quanto que essa fábrica vai gastar para pintar esses chaveiros. Como a cada centímetro quadrado ele gasta 20 centavos, então basta pegar a área pintada e multiplicar o quê? Pelo gasto aí por centímetro quadrado. Então nós teremos que 1.660 multiplicado por 0,2, isso vai dar o quê? Multiplicando esse valor, eu terei R$332. Então, né, finalizado aí o nosso problema, a alternativa correta era a alternativa A. R$332 serão gastos para pintar esses 100 chaveiros, ok? Vamos à nossa próxima questão. Vamos à correção do nosso quarto problema. Eu vou fazendo a leitura e já destacando o que a gente precisa aqui para resolver o nosso problema. Vamos lá então. Em um recipiente com formato de cilindro reto, cuja altura é de 6 centímetros e o diâmetro da base de 4 centímetros, vamos destacar aqui. Nós temos um cilindro reto, ou seja, esse cilindro não tem inclinação, pois ele faz um ângulo reto com a base. A altura desse cilindro é de 6 centímetros e o diâmetro, atenção às palavras, é de 4 centímetros. Então eu vou desenhar esse sólido geométrico para a gente começar a montar o problema. Então nós temos um cilindro, vou colocar o cilindro aqui, não precisa ser bonitinho, né? Só para estar representando o nosso problema, onde a altura aqui é de 6 centímetros e o diâmetro é de 4 centímetros. Só uma representação. E aí agora eu continuo o nosso problema. Cheio de água até a sua borda, então está com água até aqui em cima. Recebe duas esferas, então são duas esferas. Uma de 2 e a outra de 1 centímetro de raio. Então vou desenhar as minhas duas esferas. Eu tenho uma menor, que tem 1 centímetro aqui de raio, ó, a palavrinha raio. Então vai do centro até um ponto da nossa esfera aqui. Eu tenho uma esfera maior, né? Essa esfera maior tem 2 centímetros de raio. E aí agora, ao colocar no interior essas duas esferas, transborda assim certa quantidade de água. Então tinha uma quantidade de água até a borda, colocando as duas esferas, vai esburrar uma certa quantidade de água. Sabendo que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro,
qual a quantidade de água aproximadamente sobrou no recipiente em litros, dados que π é igual a 3,14. Então a gente vai assumir π sendo 3,14. É uma aproximação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o volume de tudo isso daqui. Que a partir daí a gente começa a interpretar o nosso problema. Então vamos lá então. Qual é o volume de um cilindro? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então eu tenho que o volume aqui vai ser 3,14 vezes o raio. Como o diâmetro é 4, o raio é 2. Então nós temos 2 ao quadrado vezes a altura, que é quem? Que é 6. Então você tem vezes 6. Aí 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3,14. O nosso volume aqui vai ser 75,36 centímetros cúbicos. Porque trata aí, né, de volume. E as medidas foram dadas todas em centímetros. E agora nós vamos o volume das duas esferas. Uma de cada vez, né? Qual é o volume da esfera? Uma esfera qualquer. Você tem 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. O volume é igual a quem? 4 vezes 3,14, que é o que ele pediu para assumir, vezes o raio da menor esfera é 1 ao cubo dividido por 3. O volume é igual a quem? 1 ao cubo dá 1, vezes 4, 4, 4 vezes 3,14, 12,56, que dividido para 3, nós vamos ter 4,180 e, deixa eu me lembrar, 186 aí, centímetros cúbicos. Lembre-se que isso daqui é uma aproximação. E aí eu continuo agora. Vamos ver o volume da esfera maior. Então o volume é igual a quem? 4 vezes 3,14 vezes o raio. Só que o raio agora é quem? É 2. Então você tem 2 ao cubo dividido por 3. O volume é igual. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 4, 32, vezes 3,14, dá um valor que dividido para 3, nós teremos 33, vamos voltar aqui, 493 aproximadamente. E aí você tem centímetros cúbicos. Vou colocar aqui um sinal de aproximado. Então nós temos o volume das duas esferas e o volume do cilindro. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esses dois volumes e vou somar, que é a quantidade que eu vou colocar no interior do cilindro. Então posso dizer que o volume, né, das duas esferas, vou escrever aqui, duas esferas, esse é o volume das duas esferas, isso vai ser igual a quanto? 33,493 mais 4,186, que vai nos dar 37,68 centímetros cúbicos. Então essa é a quantidade que vai ser colocada no interior, que é a mesma quantidade que vai transbordar, esburrar aí desse recipiente. Então eu posso pegar o volume aqui total, 75,36 menos 37,68, e aí o que sobrar aqui é o que sobrou dentro do recipiente. E aí fazendo a subtração, nós teremos 37,68 centímetros cúbicos. Só que aquele dali é o volume. Mas nós temos a informação que 1 centímetro cúbico é igual a quem? 1 mililitro. Então se eu tenho 1, eu tenho 1. Se eu tenho 2, eu tenho 2 e assim sucessivamente. Então nós temos que o que sobrou lá é 37,68 mililitros. Mas ele pergunta em quê? Em litros. A cada 1 litro, eu tenho 1000 mililitros. Mas eu tenho 1000 mililitros aqui? Não, eu tenho muito menos. Então eu tenho menos de 1 litro. Se eu tiver, por exemplo, 2000 mililitros, 2000 dividido por 1000, que é 1 litro, vai dar 2 litros. Se eu tivesse 3000 mililitros, 3000 dividido por 1000, vai dar 3 litros. Então basta fazer uma divisão. Então eu pego este e divido por 1000. Então eu posso concluir, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, desse lado de cá que tem espaço ainda,
que a nossa resposta é igual a quem? Dividindo aquilo por 1000, eu tenho 0,03768 litros. E aí essa daqui vai ser a nossa resposta. E aí eu não sei se vocês perceberam, é interessante a gente estar trabalhando com esses detalhes. Uma questão dessa é passível de anulação. Por quê? Porque você tem lá a alternativa D, 37,68. Mas como não é mililitros, ele pede litro, então essa alternativa D não é a resposta correta, não poderia ser. Na alternativa C, está faltando esse zero, ou seja, a alternativa correta deveria ser a C, mas está faltando um zero, que pode ser um erro de digitação ou alguma outra coisa. Então a gente pode dizer que essa número 4 poderia ser anulada. Então chegamos ao resultado, né? Só que nas alternativas lá, a questão que seria a resposta está faltando um zero, ok? Então respondido aí a questão de número 4. Vamos à nossa questão de número 5. Vamos ao nosso quinto e último problema. Acompanhe comigo. Ao se lançar 3 dados com o formato de cubo, que tenham as faces numeradas de 1 a 6, eles caem com uma das faces voltadas para cima. Qual é aproximadamente a probabilidade da soma dos números dessas 3 faces superiores das 6? Então a soma tem que dar 6. Como é probabilidade, eu tenho o espaço amostral e tenho o evento. Aí nós podemos iniciar por qualquer um dos dois. Vou começar pelo espaço amostral. Então, nosso espaço amostral são todas as possibilidades. Vamos ao primeiro dado. Para o primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades, porque vai de 1 até 6. Para o segundo dado, também 6 possibilidades, porque vai de 1 até 6. E para o terceiro dado, a mesma coisa. Como eu quero combinar todos os números, então 6 vezes 6 vezes 6, que vai ser igual a quem? 216. Então, esse aí é todas as possibilidades, né, de somas aí desses 3 números. Agora, nós temos que ver o evento. O evento é da soma igual a 6. Então, vamos começar. Vou começar pelo 1, que é o menor número aí. 1 no primeiro dado, mais 2 no segundo dado. Para o terceiro dado, tem que ser 3. Esse é uma possibilidade. E na realidade é um dos casos. 1, 2 e 3. Tem algum outro caso? Tem. Poderia ser o que aqui também? Poderia ser 1 mais 1 mais 4. 1 mais 1, 2 mais 4 vai dar 6. É um outro tipo de caso. E o último caso, 2 mais 2 mais 2, que também dá 6. Na realidade, são os únicos casos. Porque, por exemplo, se eu coloco, sei lá, 1 e 5, já dá 6. Como não tem zero, não pode ser este caso. Então, nós temos aqui apenas essas 3 possibilidades em relação aos números. Mas cada um desses casos tem uma certa quantidade de ordem. Por quê? Pode ser 1 no primeiro ou 1 no segundo. O 2 poderia estar no primeiro dado. Então, é uma possibilidade diferente. Então, eu tenho que escrever todas as possibilidades em cada um desses casos. Começando por esse caso aqui, ó. Pode ser 1, 2, 3. Pode ser 1 mais 3 mais 2, né? Alternando aqui. Outra possibilidade, eu poderia começar por 3, mais 2, mais 1. Outra possibilidade, 3 mais 1, mais 2. Pode-se começar por 2 também. Então, você tem 2 mais 3 mais 1. E você tem 2 mais 1 mais 3. Então, abrangi todas as possibilidades aqui com esses 3 algarismos aqui, só trocando a ordem. Para este daqui, vamos ver todas as possibilidades. Pode ser 1 mais 4 mais 1, certo? E aqui você tem também, poderia começar com 4, né? 4 mais 1 mais 1. Não tem mais possibilidades.
E este daqui é a única possibilidade, né? Porque se eu passar o 2 para cá, o 2 para cá, continua sendo a mesma configuração. Então, todos os eventos possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o evento são 10 possibilidades. A gente pode concluir que a probabilidade do evento acontecer é o evento dividido pelo espaço amostral. Então, a probabilidade deste evento acontecer é 10 sobre 216. Posso deixar assim, mas como no nosso problema está em porcentagem, então tem que fazer a divisão. 10 dividido por 216 dá aproximadamente 0,046. Que isso implica em quantos por cento? 4,6%. Então a gente consegue aí chegar à nossa resposta. Então, a alternativa que tem esse valor é a opção correta, ok? Então, fica aqui a nossa correção da diagnóstica. Diagnóstica é essa que foi muito importante para a coleta de dados, para o planejamento das próximas ANPs, que inclusive, né, a partir de agora, além de contar como presença, contará também como nota. Então, na quarta-feira aí, nós vamos ter uma aula no Google Meet, e aí eu apresento, né, como que vai ser essa distribuição de notas e de ANPs, ok? Espero, né, ter ajudado aí a relembrar alguma coisa e mostrar também onde vocês erraram, ok? Obrigado a todos e até a nossa próxima correção.